Eu quero convidar você, de imediato, a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler algumas passagens hoje, irmãos, mas a começar pelo capítulo 12 de Êxodo, os 8 primeiros versículos. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Diga, este mês será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde, e tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Amém? Diga glória a Deus. Não foi um ano fácil, né, irmãos? Um ano difícil. Tem aí um ano às portas, e no texto que nós lemos, o povo de Israel estava no cativeiro do Egito. 400 anos de escravidão, irmãos. Foi um tempo difícil, um tempo de aflição, um tempo de opressão. E chega uma hora que Deus resolve virar a página da história do povo. Posso ouvir amém? Deixa eu te falar uma coisa, chega uma hora que Deus assenta no coração e Ele decide, eu vou virar a página. E Deus faz isso, chegou essa hora, e Deus diz, eu vou resgatar o meu povo do Egito. E como é que Deus começa essa obra? Deus começa essa obra instituindo a Páscoa. Irmãos, eu sei que você está pensando, pastor, o senhor está comemorando a data errada. O que está próximo é o Natal, pastor. E o senhor vem falando de Páscoa, meus irmãos. Porque foi um tempo terrível para o povo de Israel, para os judeus. 400 anos de escravidão. E Deus resolve mudar a história. E Ele começa com a Páscoa. Páscoa essa que significa o que, irmãos? Passagem. E observe, irmãos, que quando Deus institui a Páscoa, algo tremendo acontece. Ele diz, Israel, meu povo judeu, eu vou virar a página de vocês. Esse tempo eu vou determinar o termo, o fim, vou iniciar uma nova história. Está aqui a Páscoa, vocês vão passar de um tempo para outro tempo. Mas tem algo, povo, eu vou, a partir dessa passagem, zerar o relógio para vocês. E a partir de agora, esse vai ser o primeiro dos meses. E esse vai ser o primeiro mês de um novo ano para a vida de vocês. Irmãos, isso é tremendo ou não é? Isso é lindo. Então Deus vira a página da história de Israel, resgata o povo do Egito, determinando que aquele seria o primeiro dos meses de um novo ano para a nação, zerando a história do povo de Israel. Vamos lá, vou zerar, vai começar de novo, eu vou tirar vocês da escravidão, eu vou virar a página, o Egito vai ficar para trás e uma nova história vai começar a partir de agora. E da mesma maneira, irmãos, para nós, celebrar a passagem de um ano é celebrar uma Páscoa, é celebrar uma passagem. É Deus nos dando o privilégio de dizer, Anderson, houve um tempo difícil, houve. 2016 não foi dos melhores, não. Houve luta, dificuldade. Mas primeiro, Anderson, celebra porque tu chegou aqui.
Segundo, eu torno nova todas as coisas. Eu vou te dar um recomeço, eu vou zerar o meu relógio para ti. Tu vai começar de novo. Tu vai viver uma Páscoa, uma passagem, no qual o Egito fica para trás, que tu vai viver coisas novas. Oh, irmãos, isso é tremendo. O nosso Deus é tremendo. Não importa, irmão, se o teu 2016 foi um Egito, existe uma Páscoa, uma passagem. Deus quer entrar no Kairós, no tempo dele, zerar o relógio e te dizer: olha, eu viro a tua página. Irmãos, essa Páscoa contém alguns elementos. Primeiro, o cordeiro. Eu vendo aqui o nosso pastor nos desafiando para o próximo domingo, eu me lembro do cordeiro. Porque o que é o cordeiro? Cordeiro, na verdade, é a necessidade de reconhecer a provisão do Senhor. É a necessidade de compartilhar aquilo que Ele me proporciona. Era o povo era os judeus dizendo: olha, prepare um cordeiro. E entendam que foram 400 anos de escravidão. Mas quando vocês estiverem comendo esse cordeiro, se lembre, foi o Senhor que me proporcionou isso. Sabe, meus irmãos, esses próximos dias do ano são dias que você vai pensar ou no ovo, ou no chester, ou na sardinha, ou no tambaqui, ou no peru, ou no... não sei. Mas quando você estiver, dependendo das suas posses, com a sua família reunida, comendo o cordeiro, se lembre: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez chegar até aqui. Mas a necessidade também de compartilhar. Veja. Olha, se um cordeiro for muito, chama o vizinho e compartilha, entende? Olha só, o Senhor não nos deixa faltar, dá para nós e para o outro. Então, essa passagem, ela tem que conter o cordeiro, ela tem que conter o pão sem fermento. O que é o pão sem fermento? É o compromisso de manter-se santo, porque o fermento nos remete à ideia de pecado. Manter-se santo, dedicado ao Senhor, é esse compromisso. Senhor, eu estou passando, o Senhor está me dando o privilégio de passar de um ano para o outro. O Senhor está me dando o privilégio de zerar o relógio. O Senhor está me dando o privilégio de deixar uma experiência difícil para trás e recomeçar e prosseguir. Senhor, eu quero declarar que eu vou continuar com o meu compromisso de me manter santo, fiel, temente, honrando o teu nome, te glorificando, andando na tua palavra, obedecendo, Senhor, os teus estatutos. Pão asmo, pão sem fermento. O cordeiro, essa Páscoa também contém as ervas amargas. O que são as ervas amargas? É aquele compromisso de manter na memória as experiências difíceis. Pastor, o que o senhor está falando? Eu quero zerar e esquecer o que está para trás. Não. Você não deve se esquecer do que está para trás. O que está para trás não pode te prender lá atrás. Mas você tem que se lembrar, sim. Ai, aquele tempo da escravidão foi difícil, mas Deus me tirou de lá. Aquela enfermidade que eu passei em 2016 foi dura, mas o Senhor estendeu sobre mim a sua mão. Aquele tempo de escassez financeira em 2016 foi árduo, mas Deus se mostrou como meu provedor. Ora, calabachura. Aleluia. O que é isso? É erva amarga que não pode faltar na passagem, na Páscoa, na zeração do relógio. O profeta falou sobre isso. Quero trazer à memória o que me traz esperança. Aquela experiência difícil não é para te prender lá, mas é para te trazer a esperança de que o mesmo Deus que agiu lá continuará agindo de hoje em diante. Outro elemento, o sangue. O sangue nos remete na passagem, na Páscoa, a ideia de reconhecer a proteção e o livramento do Senhor. Senhor, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu, porque a minha casa está protegida, porque os meus filhos estão protegidos, porque a minha casa está guardada no Senhor. Então, ou seja, irmãos, quantos entendem que Deus está nos dando o privilégio de viver uma Páscoa? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Diga: eu quero viver, Senhor, essa Páscoa. Eu quero viver essa passagem.
Senhor, eu quero viver essa zeração do relógio. Eu quero, Senhor, que o tempo zere para mim e eu comece de novo. Senhor, e essa passagem tem que ter o cordeiro, a erva amarga, o sangue, não podem faltar. Quantos glorificam o Senhor por isso? Agora eu quero levar você a um outro pensamento. Observe que Deus não tirou Israel do Egito e nem zerou o relógio para dizer o seguinte: olha, eu vou zerar o relógio, vou tirar vocês daqui, vou colocar vocês numa terra que mana leite e mel. Foi isso que Deus fez, sim ou não? Não. Deus tirou o povo do Egito, eles tiveram a Páscoa, eles passaram de um tempo para o outro, o relógio zerou, mas para quê, irmãos? Para passar mais 40 anos no deserto, irmãos. A gente aprende algo com isso? Ah, se não aprende. O que a gente aprende? O que isso nos ensina? Que a Páscoa significa passar de um tempo velho para um tempo novo. Mas que esse tempo, apesar de novo, não será nele que eu vou alcançar todos os meus planos. Não vai ser nesse tempo que, apesar de novo, eu vou experimentar todas as promessas de Deus para a minha vida. Porque às vezes nós guardamos uma expectativa errada, irmãos. E aí a gente se frustra. 2017 às portas. Aí a gente quer o quê? O que é que você quer? Não, eu quero passar no vestibular, me formar, fazer mestrado, pós-graduação. Quando? Em 2017. Do Egito até a Terra Prometida foram 40 Páscoas. E a promessa, está mais longe. Tá não, pessoal, está mais perto. Mais um ano no deserto e nada acontece. Ei, peraí, não é que nada acontece não. É mais perto do que antes. Se faltavam 40, só faltam 39. Que tudo não vai acontecer em 2017. Não guarde essa expectativa, mas algo vai acontecer. E esse algo que vai acontecer vai te trazer para mais perto da promessa do Senhor para a tua vida. O que eu tenho que fazer? Continuar comendo cordeiro, continuar comendo erva amarga, continuar aplicando o sangue de Jesus. É isso que eu tenho que fazer, irmãos. Continuar comendo pão asmo sem fermento. Esdras capítulo 8. Eu quero ler só 2 versículos. Versículo 21 e o versículo 31. Esdras capítulo 8, versículo 21 e 31. Esdras 8, 21 e 31. Diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Versículo 31. E partimos do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês. No dia 12 de qual mês, irmãos? Primeiro, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. Irmãos, olha aqui para mim por um instante. Observe que se tratava também de um início do ano. Era o mesmo mês de Abib lá. Mesmo mês. E Esdras tinha uma tarefa. Qual? O povo também estava saindo de um cativeiro, só que não mais egípcio e sim babilônico. 70 anos. E aí Esdras tinha uma finalidade, uma grande tarefa. Qual? Conduzir uma multidão da Babilônia de volta para Jerusalém. Se você ler o capítulo 8, você vai ver a multidão que acompanhava Esdras. Agora, o que me chama a atenção é que essa viagem que Esdras faria de Babilônia, regressando a Jerusalém, era uma viagem longa. Era uma viagem perigosa, era uma viagem cheia de ciladas. E isso está muito bem claro no versículo 31 que nós lemos, que haviam inimigos que armariam ciladas e emboscadas no caminho. E Esdras então, diante desse perigo, diante dessa incerteza, diante dessa instabilidade, por não saber o que ele enfrentaria naquela viagem, ele toma uma atitude. Qual? A Bíblia é clara, que ele acampa todo o povo junto ao rio Ahava. Para quê? Para que se humilhassem diante de Deus, para pedir o quê? Jornada segura para cada indivíduo, família e fazenda. Irmãos, olha aqui para mim por um instante. Nós precisamos também
nos acompanhava. A jornada que nós temos que fazer durante todo o ano é uma jornada incerta. Nós não sabemos o que nós esperaremos. Haverão inimigos, ciladas, emboscadas, dificuldades, situações difíceis, adversas. Mas assim como Esdras, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, dá-nos jornada segura. Senhor, dirige a nossa caminhada. Senhor, guia os nossos passos. Senhor, nos protege, independente do que enfrentaremos, vai na nossa frente. É o que Moisés falou: Senhor, se a tua glória não for comigo, eu não vou sair daqui. Senhor, esse ano de 2017 eu preciso que o Senhor vá, me dirige, me direcione, me dê sabedoria, vai na minha frente, quebra portas, abre ferrolhos, age na minha vida, opera na minha família. É um povo clamando por si, pela família e pelas fazendas. Irmãos, para isso foi que Esdras reuniu o povo, e é isso que nós devemos fazer. Senhor, não adianta tu me abençoares e não abençoar a minha casa. Senhor, em 2017, dá jornada segura para minha família também. Dá jornada segura para os meus filhos. Dá jornada segura para minha esposa. Ô mulher, dá jornada segura para o meu marido. Você ora. O que é isso, Senhor? Guarda a minha casa. Nós não sabemos que levantes o diabo vai ter contra a minha casa e a minha família. Mas, Senhor, está aqui o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, que não pode faltar na Páscoa, que não pode faltar nessa passagem. Que o anjo da morte passe por cima. Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nos dá, guarda o nosso caminho, guarda a nossa trilha, vai na minha frente. Oh, aleluia, 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 aleluia. E meus irmãos, e a Bíblia diz que eles partem de Ava no dia 12 do primeiro mês, para ir para Jerusalém. Começou o ano. Como eles oraram, se humilharam, jejuaram, buscaram a Deus, pediram jornada segura. Ah, eu esqueci de algo. Eles oraram também pelas fazendas. Pastor, se eu vou orar pela minha fazenda, o máximo que eu tenho é o Rex lá em casa, pastor. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua vida financeira. Senhor, sabe por quê, irmãos? Porque não se iluda. O cenário nosso político e econômico, não me chame de pessimista, mas não aponta para algo bom. Não. Mas sabe, meus irmãos, nós estamos, a mão que está sobre nós é a mão de um homem chamado Yahvé Jireh. É o Deus da nossa provisão, é nele que está a nossa confiança. E nós vamos dizer: Senhor, está aqui a minha fazenda, está aqui as minhas finanças, está aqui a minha empresa, está aqui o meu emprego, está aqui a minha casa, está aqui a minha despensa, está aqui o meu prato, está aqui o meu armário. Olha aqui, Senhor, a minha despensa, abençoa, dá jornada segura para ela. Senhor, ela está começando o ano meio fraquinha, meu Deus. A minha despensa está começando o ano meio magra, Senhor. Mas eu te peço, dá jornada segura para ela, dá jornada segura para a empresa onde eu trabalho, dá jornada segura para o meu emprego, dá jornada segura para a minha fazenda de um modo geral. E a Bíblia diz que eles se humilharam, oraram, jejuaram. Sabe o que aconteceu, irmãos? Esdras fala que a boa mão do Senhor esteve sobre eles. Quantos querem a mão do Senhor sobre a sua vida? Quantos querem viver janeiro e a mão do Senhor sobre a sua vida? Viver fevereiro e a mão do Senhor sobre a sua vida. E vai chegando outubro e a mão do Senhor sobre a sua vida. E chega dezembro, a mão do Senhor sobre a sua vida. Isso não te garante que vai ser fácil. Isso não te garante que melzinho na chupeta, não. Mas isso te garante que nele você será mais que vencedor, meu amigo. A mão do Senhor estava sobre e nos livrou da mão dos inimigos. Sabe, meus irmãos, essa é a época do ano em que não faltam sonhos, planos, objetivos, metas. Sim ou não, pessoal? Mas eu pergunto, será que nós temos planejado da forma correta? Eu quero encerrar minha palavra lendo um texto com os irmãos. Tiago capítulo 4.
partir do versículo 13, diz assim: Eia, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Passaremos quanto tempo, irmãos? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória como esta é maligna. Olha aqui para mim, nesse texto, meu amado irmão, minha amada irmã, o apóstolo Paulo, ele nos traz alguns ensinos importantes que vão na esteira daquilo que nós estamos tratando hoje. E ele nos auxilia no sentido de traçarmos os nossos planos, de nos planejarmos dentro da vontade de Deus. E eu quero compartilhar, eu pontuaria vários, mas eu resumi em 2 ensinamentos basilares que o apóstolo Tiago nos transmite aqui nesse texto. Nós já falamos da passagem do zerar o relógio, já falamos do cordeiro, do sangue, do pão, já falamos de Ava, de planejar, de orar, pedir jornada segura para mim, minha família. Mas existe o planejamento, irmãos. Existe a minha expectativa. Porque talvez a tua expectativa para 2017 não seja a do Senhor. Sim ou não, irmãos? Sim, é verdade. E aí, o que eu preciso fazer então para planejar? A primeira coisa que Tiago nos ensina é a necessidade de estabelecer metas claras para um tempo certo. Observe aqui que se tratava de pessoas. Elas sabiam o que queriam, quando queriam e como queriam. O que elas queriam, o objetivo era claro: obter lucro. Elas queriam o quê? Ganhar. Há algo de errado nisso, irmãos? Vamos lá, me ajude. Há algo de errado nisso, irmãos? Não. Quantos querem muito dinheiro no bolso? Glorifique o nome do Senhor. Elas sabiam o que queriam, ganhar dinheiro. Está aqui, ó. Nós ganharemos. A outras versões diz: nós ganharemos, nós teremos lucro, grana, dinheiro. O objetivo era esse. O que é que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós precisamos ter metas específicas. O que você quer para o próximo ano? Ah, pastor, tudo que eu quero é ser feliz. Irmão, seja específico. O que é que você quer? Eu quero que Deus me abençoe. Não, irmãos, eu quero saber o que você quer. Quantas vezes a Bíblia nos ensina, irmãos, que a gente não tem as coisas porque a gente pede mal, sim ou não? O que quer é ganhar dinheiro. O que quer? Ah, pastor, eu quero me dedicar à obra do Senhor em 2017. O que é que eu... Não, pastor, eu quero uma virada financeira. Não, pastor, eu quero me casar. Ninguém precisa, que não teve glória a Deus nessa hora, irmão. Não, pastor, esse ano é ter um filho. É ser específico. O que você quer? Coloque diante de Deus. Seja específico. Agora observe. Quando, olha só, ele diz: o tempo, lá passaremos um ano. Um ano. Irmãos, estabeleça metas para um ano para a sua vida. O tempo era certo. Eu me lembro de Neemias, eu estou concluindo, irmãos. Eu me lembro de Neemias. Neemias, o povo de Jerusalém em ruínas, arruinado. Neemias pesaroso. O rei chega e diz: o que é que tu tens? Neemias: cabisbaixo. Como é que eu vou estar bem, Senhor, se o meu povo, a minha cidade está lá destruída? Olha a pergunta: o que tu queres? Ah, Senhor, eu quero ver Jerusalém ser reconstruído. Não foi isso que Neemias falou. Eu quero cartas para o rei tal, para eles me darem o que eu preciso. Quanto tempo durará a tua viagem e quando voltarás? Aí você lê capítulo 13 de Neemias, está lá. Neemias dizendo que após 12 anos eu voltei com o rei, conforme tinha prometido. Ou seja, prazo certo. O que você quer, em quanto tempo? O que você procura? Entre em propósito com o Senhor. Como? O que? Ganhar dinheiro, ser específico. Quando? Tempo certo. Meta para um ano. Terceiro, como?
ele fala, indo para tal cidade e contratando. Quando ele fala, está aqui ó, iremos a tal cidade. Quando ele fala iremos a tal cidade, isso nos fala de quê, irmãos? De ampliar territórios, de conhecer o desconhecido, de identificar oportunidades, de prospectar negócios. Nesse ano haja dessa forma. Identifique oportunidades para a sua vida, prospecte o novo, ouse, saia do status quo, saia da zona de conforto. Pense o que é sair de uma cidade e ir para outra. O que é isso? É dar uma virada na minha vida. Muitas vezes eu quero que Deus vire a minha vida, quando eu posso dar uma virada nela também. Eu posso contribuir nesse sentido. E ele fala, nós vamos contratar. Irmãos, olha só, antes de ganhar dinheiro, ele precisou ir para tal cidade, porque aí você desbravar, é conhecer o novo, identificar a oportunidade, e precisou contratar. O que é contratar? Quando você assina um contrato, você está assumindo deveres, você está assumindo obrigações, responsabilidades. Eu quero que algo aconteça, comece a assumir obrigações, comece a assumir responsabilidades, comece a assumir aqueles riscos pensados, calculados, a desenvolver parcerias. Com que Deus está te permitindo começar esse ano? Granjeie. O pastor Elionai ministrou já ao longo desse ano algumas vezes, eu me recordo de duas, que ele falou sobre a parábola dos talentos, parábola das 10 minas. E é interessante que ali ó, o Senhor sai e dá uma mina para cada servo, e ele volta, eu te dei uma mina, o que você fez com ela? Cuida dela. Ele está aqui, uma granjeia, faz negócio. Quando eu voltar eu quero ver isso multiplicado. Ele não diz, olha, vai lá, vende, faz um cachorro quente. Não, ele não diz o que tem que fazer, ele diz granjeia. Granjeia. E quando voltou, e aí de uma eu fiz 10. Então reina sobre 10 cidades. Irmãos, é a tua capacidade de identificar oportunidades, é a tua capacidade de prospectar coisas, é a tua visão, é a tua capacidade de conhecer o novo, de desbravar, que vai te fazer ampliar as fronteiras da tua vida, que vai fazer você conquistar mais territórios. Agora eu concluo com o segundo ensinamento de Tiago: submeta os teus planos ao Senhor, submeta os teus desejos ao Senhor. Eu termino lendo alguns provérbios. Provérbio 16:1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O mesmo Provérbio 16, versículo 3 diz: consagra ao Senhor as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 19:21 diz: o homem pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. E Salmo 37, eu concluo, e aqui, irmãos, esse aqui é para fechar com chave de ouro. Salmo 37, versículo 4, eu fechei a minha Bíblia, diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Eu termino com o versículo 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Que caminho é esse que a gente falou lá de Esdras? Que caminho é esse, irmãos? Entrega o teu caminho. Que caminho é esse, irmãos? É o ano. Lembra da viagem, da jornada perigosa, difícil, incerta? Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Daqui a alguns dias você vai viver uma passagem, o relógio vai se zerar para você, e nessa passagem, não se esqueça do cordeiro, do sangue, não se esqueça do pão sem fermento, da erva amarga. São os últimos dias que você precisa clamar ao Senhor e dizer: Senhor, nos dá a jornada segura para mim, para minha família e para minha fazenda. E você dizer para Deus: Senhor, está aqui, ó, eu confio ao Senhor os meus planos, está aqui as minhas metas, está aqui os meus objetivos, mas a resposta vem do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.